Bem-vindos a mais um Deep Dive. Hoje a gente vai investigar as origens das neurociências, sabe? Usando como base um capítulo introdutório bem interessante. A nossa missão aqui é traçar essa jornada, desde, sei lá, as primeiras ideias até a ciência de hoje em dia. E para começar, olha que curioso. Lá no Egito Antigo, eles até sacavam o sintoma de lesão cerebral, mas achavam que o coração é que mandava em tudo. Era a sede do espírito. O cérebro, Esse ia fora na mumificação. como é que pode, né? Como a gente saiu disso? Pois é, uma ótima pergunta. E, assim, nem na Grécia Antiga era um consenso, viu? Hipócrates, lá pelo século IV a.C., ele já apontava o cérebro como o centro da sensação, da inteligência, das emoções, todas. Ah, então ele já estava no caminho certo. Tava. Mas aí vinha Aristóteles, que era super influente, e discordava. Para ele, o coração era o centro do intelecto, mesmo. O cérebro era tipo um radiador, só para esfriar o sangue. Um radiador. Que ideia, hein? Tá, e quem foi que começou a olhar para o órgão mesmo, com mais atenção? Então, o nome-chave aí é Galeno, lá no Império Romano. Ele era médico de gladiadores, né? E ele fez umas dissecações bem cuidadosas. Em animais, claro, tipo ovelhas. E ele notou uma diferença de textura interessante. O cérebro mesmo, mais mole, ele associou com as sensações, com a memória. E o cerebelo, que é mais firme, ele ligou ao controle dos músculos. Uma dedução pela textura. Interessante. Não é bem o que a gente sabe hoje, mas já era um começo de localizar funções, né? Exatamente. E ele não parou aí. Ele reforçou aquela ideia dos humores, dos fluidos vitais, sabe? Que corriam pelos nervos, que ele achava que eram ocos, controlando o corpo a partir dos ventrículos, que são aqueles espaços dentro do cérebro. Ah, a teoria dos fluidos nos ventrículos. Isso. E essa visão, focada nos fluidos, nos espaços ocos, ela durou, quase 1500 anos. Influenciou até Descartes já no século XVII. Ele até propôs uma teoria meio que de mecânica de fluidos para o corpo e aquele famoso dualismo mente-cérebro. O dualismo. E ele achava que a conexão era onde mesmo? Na glândula pineal. Para ele, era ali o ponto de encontro entre a mente imaterial e o cérebro físico. Caramba, 1500 anos com essa ideia. Mas a ciência não parou, né? Quando que a eletricidade entrou nessa história de nervos? Porque hoje a gente sabe que são impulsos elétricos, não fluidos. Pois é, essa virada veio mais forte no século XIX. Primeiro com Galvani, que mostrou que dava para estimular nervos e músculos com eletricidade. Depois uma descoberta, assim, fundamental, de Charles Bell e François Magendie. Eles mostraram que os nervos que saem da medula espinhal têm vias separadas. As raízes dorsais, na parte de trás, traziam informação sensorial para dentro, para o cérebro. E as raízes ventrais, na frente, levavam os comandos motores para fora, para os músculos. Ah, então não era um cano de fluxo duplo, eram como ruas de mão única, uma para sentir, outra para agir. Exatamente. Isso foi um passo gigante, porque abriu a porta para a ideia de localizar funções de forma mais precisa no cérebro. E aí vem o famoso caso do Broca, imagina. Esse mesmo, Paul Broca, em 1861. Ele tinha um paciente que entendia tudo, mas não conseguia falar, só emitia um som. Depois que o paciente morreu, o Broca examinou o cérebro e achou uma lesão bem específica numa área do lobo frontal esquerdo. A área de Broca. A prova de que a produção da fala tinha um lugar certo. Exato. E logo depois vieram experimentos com estimulação elétrica em animais, feitos por Fritz e Hitzig. E também com ablação, que é remover pequenas partes para ver o efeito, como fez o Ferrer. Eles confirmaram que existia um mapa motor no córtex cerebral. Fascinante. E teve gente tentando mapear outras coisas também, né? Mesmo que de um jeito meio esquisito. Sim, teve a frenologia de Gall. Ele achava que dava para saber a personalidade de alguém pelas lombadas no crânio. Hoje a gente sabe que é pseudociência total, mas, querendo ou não, ajudou a popularizar essa ideia de que funções diferentes moram em lugares diferentes do cérebro, mesmo que a base fosse toda errada. Pois é. E teve o Florence também. Ele criticava a frenologia e estava certo sobre as funções gerais do cérebro e do cerebelo. Mas no começo ele resistiu um pouco a essa ideia de localização tão específica dentro do cérebro. Entendi. E no meio disso tudo surge Darwin, com a teoria da evolução. Qual foi o impacto disso para o estudo do cérebro? Foi crucial.
Quando Darwin incluiu o comportamento como um traço que também é herdado e sujeito à seleção natural, ele deu a justificativa científica para a gente poder estudar animais para entender o cérebro humano. Porque compartilhamos mecanismos básicos, né? Por causa da ancestralidade comum. Exatamente. Se a evolução moldou cérebros e comportamentos, muitos mecanismos neurais vão ser parecidos entre as espécies, incluindo a nossa. Isso é a base dos modelos animais até hoje. E para fechar esse período, veio a teoria celular de Schwann, lá por 1839, em microscópios cada vez melhores. Aí ficou claro, por volta de 1900, que o sistema nervoso não era uma rede contínua, um emaranhado só. Ele era feito de células individuais. Os neurônios. Os neurônios, a unidade funcional básica do sistema nervoso. Caiu por terra a ideia da rede única. Uau, que percurso dos fluidos à eletricidade, localização, evolução, células e tudo isso nos trouxe para as neurociências como a gente conhece hoje, né? Um campo que até ganhou uma sociedade científica própria lá em 1970. Como é que esse campo se organiza para dar conta de tanta complexidade? Hoje é um campo imenso, super interdisciplinar. Para conseguir estudar, a pesquisa meio que se organiza em níveis de análise, sabe? Tem o nível molecular, olhando as moléculas que fazem a comunicação entre neurônios, tem o nível celular, focado nas propriedades de um neurônio individual, o nível de sistemas, que estuda circuitos maiores, como os da visão ou do movimento, o nível comportamental, que vê como essas redes neurais geram comportamentos complexos, e o nível cognitivo, que busca entender as bases neurais da mente, linguagem, memória, consciência. E tem gente de várias áreas trabalhando nisso, né? Clínicos, experimentais. Sim. Neurocientistas clínicos, que lidam com pacientes, os experimentais, que fazem pesquisa em laboratório, e os teóricos, que usam matemática e computação para modelar o cérebro, todos colaborando. E o material que a gente está usando como base também fala bastante da pesquisa com animais, né? Ligando de volta ao Darwin. Fala sim, e destaca um ponto fundamental: a ética. O material ressalta muito a responsabilidade que os neurocientistas têm. Usar animais só quando é realmente necessário, fazendo de tudo para minimizar qualquer dor ou estresse e sempre buscando alternativas. Existem comitês para fiscalizar isso, certo? Certíssimo. Existem comitês de ética bem rigorosos, como a seu aqui no Brasil ou o IACUC nos Estados Unidos, que avaliam todos os projetos. E tem a revisão por pares também. É importante diferenciar isso da filosofia dos direitos dos animais, que prega a abolição total do uso. A justificativa que o material apresenta para a pesquisa ética com animais é o custo imenso da ignorância, o sofrimento gigantesco causado por doenças como Alzheimer, Parkinson, depressão, esquizofrenia, AVC. A busca por conhecimento para aliviar esse sofrimento é o que move essa pesquisa, sempre dentro de padrões éticos. Entendido. Realmente percorremos um caminho e tanto, de cérebros que iam para o lixo a essa ciência super complexa que investiga desde a molécula até a consciência, né? Sempre com esse objetivo de entender como o sistema nervoso funciona, tanto na saúde quanto na doença, e tentar ajudar quem sofre. Exato. E olha só um ponto interessante para a gente pensar, que o material levanta. Mesmo hoje, com essas tecnologias incríveis de neuroimagem, que permitem ver o cérebro em ação sem precisar abrir a cabeça de ninguém, a compreensão profunda do que aqueles sinais coloridos na tela realmente significam ainda depende muito do estudo direto do tecido cerebral, da pesquisa básica. Isso faz a gente se perguntar, né? Qual a função do cérebro que a gente acha super simples hoje em dia, sei lá, reconhecer o cheiro de café ou decidir rapidinho se atravessa a rua ou não? Qual dessas funções ainda esconde os próximos grandes mistérios que a neurociência vai desvendar? Fica aí a reflexão.